E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o 8º episódio de Scream Queens. O episódio já começa com a amante e o Brock indo ver um paciente. E quando os dois chegam lá, é o pai da Grace, o Weston. E ele foi pra lá porque ele tem um tumor no abdômen. E ele conta que esse tumor começou quando ele e a amante terminaram. Na hora da cirurgia, eles acabam descobrindo que não era um tumor, e sim uma bola de cabelo. Depois a amante, o Brock, o Cassidy e a Chanel vão até o quarto dele pra perguntar o que era aquela bola de cabelo. E ele conta que depois da amante acabar com ele, a sua vida começou a dar tudo errado. A Grace foi embora, então desde aí ele começava a comer seu próprio cabelo. Brock e amante saem da sala e o Brock pergunta à amante se ela iria voltar com ele. E a amante diz, talvez eu volte com ele. Zayday faz tipo alguns snaps pelo hospital. Também ela twitta algumas coisas, mas sempre o primeiro a curtir e comentar é o Chamberlain. É engraçado que toda hora que ela posta alguma coisa, aparece Chamberlain curtiu e ela... Então ela chama ele pra conversar. Os dois estão lá caminhando e de repente eles fazem um plano para cortar um pedaço da roupa do Green Mini pra ver qual loja fez aquela fantasia e assim descobrir o assassino. Chanel vai jantar na casa de Brock e enquanto ele está fazendo o jantar e contando coisas sobre a sua vida, a Chanel fica gravando ele com efeito de cachorrinho. Ele manda ela baixar o celular e ele diz que um de seus programas favoritos era MASH. Aí a Chanel fica tipo, o quê? Depois os dois vão pra cama e enquanto o Brock está em cima da Chanel, a Chanel tá fingindo que ela tá gostando. Aí o Brock pensa que ela tá gostando, mas ela faz... até que ela cansa e pega o celular e começa a mexer no Snapchat. Mas então o Brock começa a imaginar a amante ali e ele acaba dizendo Kathy. A Chanel fica muito brava com ele, então ela fala pra ele continuar, mas ela vai escutar música no Spotify. Zayday acende algumas velas e coloca algumas pétalas de flores na banheira. Então ela tira o seu roupão e o Green Mini entra. Mas só que quando ele vai abrir a cortina, ele tem uma surpresa. Ela tá lá em cima apontando uma arma de choque pra ele e diz Surprise, bitch. Surprise, bitch. Ela atira nele e o Chamberlain entra. Mas o Green Mini consegue atirar o Chamberlain pra dentro da banheira e a Zayday derruba uma estante em cima dele. Só que ele consegue fugir. E a Zayday também consegue cortar um pedaço da roupa dele. Mantis está lá em sua sala fazendo ginástica quando o Brock entra reclamando da sua noite com a Chanel. Mas de repente a Chanel entra e o Brock inventa uma desculpa e ele sai. A Chanel diz bem assim pra amante, Dr. Brock é o meu homem. Dr. Brock Holt is my man. E a amante diz que ele é o homem dela porque ela tinha deixado ele ser o homem dela. Porque se ela quisesse ele de volta, ele voltaria. E ela manda a Chanel aproveitar enquanto durar. E a amante sai, mas só que ela volta porque aquela sala é dela. E a Chanel também não sai. A amante começa a pegar alguns papéis e a Chanel sai. Chamberlain conta a Chanel que a Zayday nunca responde às suas mensagens. Então a Chanel levanta, pega o celular dele e bloqueia a Zayday, que é pra ele não falar mais com ela. Zayday vai até uma loja de fantasias e quando pergunta ao homem da loja se ele já tinha visto aquele tecido antes, ele diz que sim. Ele fez 3 roupas com aquele tecido. Uma foi pra uma mulher há muitos anos atrás e 2 foram pedidas por e-mail algumas semanas atrás. Chanel conta às outras Chanels o que houve com Brock. Então a número 3 dá a ideia dela fazer uma aula de sexo. Então a Esther levanta e diz que talvez isso não tem nada a ver com sexo. E dá a ideia pra Chanel fazer um jantar na sua casa e fazer o Brock se sentir em casa e esquecer a amante. Aí a Chanel diz, Esther, você provou mais uma vez que é a melhor Chanel. Aí as outras ficam tipo... Zayday vai até a casa de Jane Hollins, mas antes de entrar, ela tenta ligar pro Chamberlain, mas ele não atende ela. Então, quando ela entra lá, a Jane Hollins serve um chá pra ela e as duas sentam no sofá. Nós acabamos descobrindo que não foi a Jane Hollins que fez o primeiro massacre, foi o irmão dela. E que também ela fez uma promessa, que se o hospital abrisse novamente, ela iria matar todo mundo até ele fechar. Então, a Zayday começa a ficar meio tonta e ela desmaia. Tudo isso por culpa da Jane Hollins, ela botou alguma coisa dentro do chá pra Zayday desmaiar. Quando o Brock chega na casa das Chanels, toda ela está decorada como se fosse da série que o Brock tinha dito que gostava. Então ele vai passando, vê as Chanel todas fantasiadas. A Chanel começa a falar meio estranho, tipo, como essa comida? E o Brock se sente meio ofendido com tudo aquilo, então ele vai embora. Mantis está na cama com o Weston, o pai da Grace, quando de repente o Green Mini aparece e derruba a cama em cima deles. Mas o Weston pega tipo um spray e joga no Green Mini e ele sai correndo e quebra a janela. Então a amante diz que só tem uma pessoa que não iria gostar de ver eles juntos, que é o Brock. Brock volta até a casa da Chanel e pede desculpas a ela. Também propõe que os dois se juntem, e ela aceita. Então o Brock vai até a amante e pede pra ela ser a sua amante. Então os dois começam a se agarrar. Chamberlain está lá no porão limpando quando ele vê o saco de cabelo do Weston. Ele abre o saco de cabelo e vê que tem um papel dentro do cabelo. Então ele vai até a casa do Weston. Quando ele chega lá, nós descobrimos que a Grace foi pro manicômio e que a culpa era toda das Chanels. Então ele voltou pra se vingar delas. E no final ele acaba matando Chamberlain
pois ele havia escutado demais já. Gente, só faltam 2 episódios pra acabar essa temporada. Who gets to kill the Chanel? She is going to have to die.